Diagnóstico eletrônico de geladeira. Aviso importante de segurança. As informações nesta apresentação destinam-se ao uso por indivíduos que possuam conhecimentos adequados de experiência elétrica, eletrônica e mecânica. Qualquer tentativa de reparar um eletrodoméstico importante pode resultar em ferimentos pessoais e danos materiais. O fabricante ou vendedor não pode ser responsável pela interpretação desta informação, nem pode assumir qualquer responsabilidade em relação ao seu uso. Aviso: para evitar ferimentos pessoais, desconecte a energia antes de fazer a manutenção deste produto. Se for necessária energia elétrica para fins de diagnóstico ou teste, desconecte a energia imediatamente após realizar as verificações necessárias. Reconecte todos os dispositivos de aterramento. Se os fios de aterramento, parafusos, tiras, clips, porcas ou arruelas usadas para completar um caminho para o aterramento forem removidos para manutenção, eles devem ser devolvidos à sua posição original e fixados corretamente. Placa eletrônica principal. Cuidado! Ao fazer manutenção ou teste na área da placa principal, muitos componentes e conexões estão eletricamente ao terra. Certifique-se de usar procedimentos de serviço e dispositivos de proteção adequados. Modo de teste de diagnóstico eletrônico. Todos os refrigeradores eletrônicos possuem um modo de diagnóstico que está incorporado no software de cada placa eletrônica principal. Este modo de diagnóstico testará determinados componentes e operará outros. Para ativar este recurso de teste de diagnóstico em um refrigerador eletrônico, instalar a ferramenta de diagnóstico adicional. Kit de ajuda para diagnóstico. O kit de ajuda de diagnóstico pode ajudar o técnico a testar a funcionalidade de componentes individuais. Um kit de ajuda para diagnóstico pode ser montado e consiste em um conjunto de controle de temperatura do teclado e chicote de fios. As peças necessárias são WR55X10390 e o XOSKIS14999. Usando o kit, o diagnóstico pode ser realizado removendo a grade da base e conectando o chicote de fios de auxílio ao diagnóstico localizado no lado esquerdo. O diagnóstico também pode ser realizado acessando a placa principal na parte traseira do refrigerador e conectando ao chicote estendido da placa. Nota: depois de conectar o kit de ajuda de diagnóstico, se o display estiver em branco, pressione e solte qualquer uma das teclas de temperatura. O display mostrará as temperaturas reais. Auxílio diagnóstico, acesso frontal, ajuda de diagnóstico, acesso à placa principal. Modo de teste de diagnóstico eletrônico. Entre no modo de diagnóstico pressionando os botões de temperatura do freezer, Colder e Warmer, e os botões de temperatura do refrigerador, Colder e Warmer, simultaneamente. Todas os quatro devem ser seguradas por aproximadamente 3 segundos. O piscando em ambos os displays indicam que o refrigerador entrou no modo de teste. Insira os números de exibição apropriados, conforme mostrado na tabela a seguir, pressionando o botão mais frio ou aquecedor do freezer e o botão mais frio ou aquecedor de alimentos frescos. Em seguida, pressione qualquer botão para ativar esse teste específico. Nem todos os testes estão disponíveis em todos os modelos. Se nenhum botão for pressionado por 30 minutos, o modo de diagnóstico expirará. Modo de teste de diagnóstico eletrônico. Nota 1. A ordem de exibição é número 1 igual termistor do evaporador de alimentos frescos. Número 2 igual termistor de alimentos frescos. Número 3 igual termistor custom cool. Número 4 igual termistor do evaporador do freezer. Número 5 igual termistor do freezer. Resultados do teste do termistor: P igual aprovado, 0 igual reprovado, S igual curto para 5VCC.B igual placa com defeito. Substitua o controle principal. Nota 2. Você deve entrar no teste de degelo novamente para desligar o aquecedor de degelo no final do teste. Em modo de teste, o aquecedor não ligará se o termistor do evaporador estiver acima de 21 graus Celsius. Diagnóstico do modelo de evaporador duplo. Sistema de evaporador único, sistema evaporador duplo. Evaporador FF. Os sistemas de evaporador duplo têm 2 gabinetes separados, sem duto de retorno de ar da seção de alimentos frescos para a seção do freezer. Diminuição do nível de umidade no freezer. Ciclo de degelo é reduzido em 20%.
Compressor inverter reduz o consumo de energia em aproximadamente 50%. Sistema inversor, evaporador duplo. Compressores inversores, multivelocidade. Os compressores inverter, multivelocidades, podem operar em 3 velocidades diferentes, alta barra média barra baixa. Os compressores inverter são componentes trifásicos, que consomem menos energia. Os compressores inverter operam a uma temperatura muito mais baixa, geralmente um pouco acima da temperatura ambiente. O compressor não é controlado pelo lado de 127 VAC da placa principal. O compressor agora é controlado por um inversor. A placa principal ainda toma decisões do compressor com base na entrada dos termistores, tempo de abertura da porta e entrada do painel de controle de temperatura. Sistema inversor, multivelocidade. A placa principal usa um sinal de tensão CC para comandar o inversor para iniciar o compressor. Este sinal é necessário para ativar o inversor, que, por sua vez, aciona o compressor. Dependendo do sinal DC, entre 4 VDC e 6 VDC, o compressor poderia operar em uma das 3 velocidades, alta barra média barra baixa, dependendo da necessidade de temperatura. Sem o sinal DC, o compressor não funcionaria. Quando a placa principal enviar o sinal para acionar o compressor estará operando em uma velocidade específica determinada pela necessidade de temperatura do refrigerador. Operação do compressor inversor. A velocidade do compressor é controlada pelo sinal de frequência de tensão e modulação por largura de pulso, PWM. O uso de energia trifásica elimina a necessidade de um relé, capacitor e enrolamentos individuais de partida e operação, portanto. Os pinos de partida, operação e comuns encontrados em compressores convencionais não são aplicáveis neste modelo trifásico. As funções dos pinos do compressor são idênticas e a configuração do fio condutor do compressor não tem importância. Uma resistência de 10 lida entre quaisquer 2 pinos indicará que os enrolamentos do compressor estão dentro da especificação. Se ocorrer uma abertura no enrolamento do compressor ou se um dos fios do compressor ficar aberto ou desconectado, o inversor interromperá a saída de tensão para o compressor. O inversor recebe 127 VAC da fonte de alimentação e converte este monofásico, 60 Hz, 127 VAC em 3 fases, 230 VAC. Esta tensão é fornecida ao compressor através de 3 fios condutores. Cada fio levará tensão e frequência idênticas. Operação do compressor inversor. A velocidade do compressor é baseada no set point de temperatura em conjunto com a temperatura do gabinete. As velocidades são selecionadas de acordo com as temperaturas do gabinete, sendo a temperatura do freezer a principal. O inversor monitora a operação do compressor e se o compressor não iniciar ou for detectada corrente excessiva, máximo de 4A, o inversor interromperá brevemente a saída de tensão. O inversor fará 12 tentativas consecutivas para ligar o compressor, uma vez a cada 12 segundos. Se, após 12 tentativas, o compressor não der partida, ocorrerá uma contagem de 8 minutos. Operação do compressor inversor. Após 8 minutos, o inversor tentará iniciar o compressor novamente. Se o compressor iniciar, a operação normal será retomada. Se o compressor não iniciar, o processo acima será repetido. Remover a energia da unidade irá reiniciar a contagem do inversor. Quando a energia for restaurada, o inversor tentará iniciar o compressor em 8 segundos. Placa eletrônica principal. A placa principal controla todas as funções do sistema eletrônico de refrigeração do refrigerador. A placa principal para os modelos Dual Evaporator tem um layout ligeiramente diferente dos modelos Single Speed. Diferenças da placa de controle principal do evaporador duplo. As placas principais do modelo compressor inversor não operam o compressor usando 120 VAC. Elas utilizam uma frequência de sinal, tensão CC, do conector J15 para controlar o inversor do compressor. O conector J3 também controla a válvula de 3 vias para alterar o fluxo de refrigerante através dos evaporadores. Observe que o termistor FF1 no conector J1 é usado para a temperatura do evaporador FF. Locais do inversor. O inversor geralmente é montado diretamente no compressor ou próximo ao compressor. Para remover o inversor montado no compressor,
remova um parafuso Phillips que prende o inversor ao compressor. Em seguida, levante o inversor do compressor e desconecte o chicote. Inversor montado no compressor. Ao substituir o inversor, coloque o inversor ao lado do compressor e conecte o plug do inversor ao compressor. Ao girar o inversor no compressor, certifique-se de que o cabo interno permaneça na parte inferior do gabinete para que não toque na placa do computador. Teste do compressor do inversor. 1. Usando o modo de diagnóstico com auxílio de diagnóstico, coloque a unidade no modo de operação 100%, código 1 a 2. 2. Veja se você consegue detectar a operação do compressor. 3. Se o compressor não funcionar, afaste o refrigerador da parede. 4. Remova a tampa traseira da máquina. 5. Ajuste o medidor para ACV6. Coloque os fios do medidor no conector do fio do inversor, preto e laranja. 7. Deve ler a tensão da linha, se não verificar os fios e reparar, caso contrário, vá para a próxima etapa. Verifique a tensão com o conector conectado ao chicote do inversor. Teste do inversor. 8. Ajuste o medidor para DCV o Hz. 9. Coloque os fios do medidor no conector do fio do inversor, branco e vermelho. 10. Você deve ler entre 4 VDC e 6 VDC ou entre 57 Hz e 104 Hz, se não vá para o próximo passo. Caso contrário, verifique os enrolamentos do compressor. Quaisquer dois terminais devem ler 10 e também verifique cada terminal por caixa. Substitua o compressor se algum enrolamento estiver com defeito. Caso contrário, substitua o inversor. 11. Remova a tampa da placa de controle principal. 12. Coloque os terminais do medidor no pino J15-1 e no pino 2J15. 13. Você deve ler entre 4 VDC e 6 VDC ou entre 57 Hz e 104 Hz, se não substituir a placa principal. 14. Se as leituras estiverem corretas no pino 1 do J15 e no pino 2 do J15, substitua o chicote de fiação que conecta a placa principal ao inversor. Operação do compressor inversor. O inversor recebe comandos da placa principal e enviará um sinal de funcionamento modulado por largura de pulso, PWM, entre 4 VDC e 6 VDC de tensão efetiva para o inversor. Se o seu medidor puder ler a frequência, a leitura estará entre 57 Hz e 104 Hz. O inversor selecionará a velocidade do compressor, saída de tensão, com base neste sinal. Um sinal de tensão, frequência da placa principal, J15 pinos 1 e 2, menor que 4 VDC/57 Hz ou maior que 6 VDC/104 Hz indica a falha na placa principal. A placa principal só enviará um sinal de funcionamento para o inversor quando o compressor estiver em funcionamento. Teste da placa eletrônica principal, operação do inversor. Para testar o sinal da placa para a operação do compressor, coloque os cabos do medidor conforme mostrado no exemplo acima. Lembre-se que o compressor recebe sua tensão do inversor, mas primeiro o inversor deve receber um sinal da placa principal entre 4 VDC/57 Hz a 6 VDC/104 Hz e isso é medido entre os pinos J15 1 e 2. Válvula de 3 vias. Não há feedback da válvula de 3 vias para a válvula principal. A válvula de 3 vias é composta por uma bobina magnética e um corpo de válvula. Após cada energização e degelo do freezer, a válvula de 3 vias se aloja automaticamente, girando no sentido anti-horário até a posição de parada. Ambos os capilares estão abertos na posição inicial. A válvula de 3 vias permite que o refrigerante flua em ambos os evaporadores ao mesmo tempo, apenas no evaporador de alimentos frescos ou apenas no evaporador do freezer. Bobina de válvula de 3 vias. A bobina da válvula recebe pulsos de 12 VDC da placa principal para alterar a posição da válvula de 3 vias. A bobina tem um valor de resistência de 46. Ponto. Esses pulsos são muito rápidos para serem medidos com um voltímetro. A resistência pode ser medida entre os seguintes pinos da bobina, veja a ilustração abaixo. Rotação da válvula de 3 vias. Os pulsos da bobina da válvula fazem com que o ímã gire dentro do corpo da válvula. À medida que o ímã gira, ele move o came na parte inferior da válvula. O came abre ou cobre as portas para os tubos capilares. O ponto de parada, veja a ilustração à direita, é OMI.
Testando a válvula de 3 vias. A válvula volta para o OMI a cada ciclo de degelo do freezer e sempre que o refrigerador é reconectado à energia. Para testar a válvula, reinicie a alimentação do refrigerador. Você deve ser capaz de sentir o movimento da válvula ao retornar à posição inicial. Ambos abertos. Se houver movimento, a placa principal e a bobina da válvula estão funcionando corretamente. Testando a válvula de 3 vias manualmente. Para verificar a placa principal, meça a tensão CC de cada fio da válvula de 3 vias J3, com o plug conectado à placa, até o terra comum da placa em J4 ou J2. Você deve ver 12 a 13 volts DC em cada um dos fios da válvula de 3 vias. Para verificar a fiação do gabinete, execute a mesma verificação do terra da placa para cada um dos fios no conector da válvula de 3 vias. Se essas verificações estiverem corretas, desconecte o refrigerador, desconecte o conector do ventilador do condensador, conecte o refrigerador novamente. Monitore a vibração da válvula de 3 vias. Quando ela parar de vibrar, está em casa com as portas FF e FZ abertas. Desconecte o chicote da válvula neste momento. Monitore a saída de calor nos 2 tubos inferiores para verificar o fluxo de refrigerante para ambos os evaporadores. É muito importante que após este teste, você reconecte a válvula de 3 vias e o ventilador do condensador, recicle a energia do refrigerador para reiniciar a válvula. Ciclos de descongelamento. O refrigerador de evaporador duplo utiliza 2 métodos de descongelamento diferentes. Um método de descongelamento de ciclo de ar forçado, sem aquecedor elétrico, para remover o gelo do evaporador de alimentos frescos menor, e um método de ciclo de descongelamento aquecido. Aquecedor elétrico, para remover o gelo do evaporador maior do freezer. Toda vez que os alimentos frescos atingem a temperatura, usando os dados do termistor de alimentos frescos, e o refrigerante deixa de fluir no evaporador de alimentos frescos, o ventilador de alimentos frescos circulará o ar produzindo um ciclo de degelo por ar forçado. Ciclos de descongelamento do evaporador de alimentos frescos. O refrigerador com evaporador duplo utiliza um método de degelo por ciclo de ar forçado, sem aquecedor elétrico, para remover o gelo do evaporador de alimentos frescos menor. Comida fresca. Toda vez que os alimentos frescos atingem a temperatura e o refrigerante deixa de fluir no evaporador de alimentos frescos, o ventilador de alimentos frescos circulará o ar que está acima da temperatura de congelamento através da serpentina e derreterá qualquer gelo acumulado. Durante a descongelação do ciclo de alimentos frescos, o compressor pode ainda estar a funcionar, arrefecendo a secção do congelador. Se necessário. Existem 4 tipos de ciclo de degelo para a seção de alimentos frescos do refrigerador: descongelação normal, descongelação estendida número 1, descongelação estendida número 2 e descongelação forçada. Ciclos de descongelamento do evaporador de alimentos frescos. Descongelamento normal. O refrigerador utiliza um método de descongelamento por ciclo de ar forçado para remover o gelo do evaporador de alimentos frescos. Se os termistores de ar do freezer e de alimentos frescos estiverem satisfeitos, o compressor desliga. Se o freezer ainda precisar de resfriamento, a placa principal gira a válvula de 3 vias para interromper o fluxo de refrigerante para o evaporador de alimentos frescos. O ventilador de alimentos frescos continua a funcionar a baixa velocidade. O sistema foi projetado para operar o ventilador até que o termistor do evaporador de alimentos frescos atinja 35 graus F. Uma vez atingida esta temperatura, o ventilador continua a funcionar em baixa velocidade por mais 5 minutos. Descongelamento mínimo. Em condições normais, o tempo de descongelamento é de 30 minutos. O tempo máximo de funcionamento do ventilador em baixa velocidade é de 60 minutos. Se o termistor do evaporador de alimentos frescos não atingir 35 graus F após 60 minutos, a placa principal muda para descongelamento prolongado número 1. Descongelamento prolongado número 1. Ocasionalmente, pode haver gelo excessivo na bobina. Isso pode ser atribuído a inúmeras aberturas de porta, umidade extremamente alta, vedação ruim da junta da porta, etc. Se o tempo normal do ventilador de degelo exceder 60 minutos, o ventilador muda para alta velocidade.
A placa principal continua a monitorar o termistor do evaporador de alimentos frescos por 35 graus F. Quando 35 graus F é atingido, o ventilador opera por mais 5 minutos em alta velocidade e depois desliga. O ventilador pode funcionar até 30 minutos adicionais em alta velocidade tentando atingir 35 graus F após 90 minutos totais de tempo de ventilação, 60 em baixa velocidade e 30 em alta velocidade. Se o termistor do evaporador de alimentos frescos ainda estiver abaixo de 35 graus F, a placa principal mudará para Extended Defrost número 2. Ciclos de descongelamento do evaporador de alimentos frescos. Descongelamento prolongado número 2. Se o ventilador de alimentos frescos estiver operando por 90 minutos, a placa principal procura uma temperatura do termistor de ar de alimentos frescos acima de 52 graus F. Se o termistor de ar de alimentos frescos estiver acima de 52 graus F, a placa principal assume que há um problema na leitura do termistor do evaporador de alimentos frescos, termina o ciclo de degelo e retorna ao resfriamento normal. Se o termistor de ar de alimentos frescos for inferior a 52 graus F, a placa principal assume que há um vazamento de refrigerante através da válvula de 3 vias, mantendo o evaporador de alimentos frescos frio durante o processo de descongelamento enquanto o evaporador do freezer está esfriando. A placa principal desliga o compressor e aciona o ventilador de alimentos frescos em alta velocidade até que duas condições sejam atendidas. O termistor do evaporador atinge 35 graus F e o termistor de ar fresco está 21/2 graus F acima do ponto de ajuste. Como nos outros ciclos, o ventilador continua a funcionar por mais 5 minutos após atingir a temperatura do evaporador de 35 graus F. Descongelamento forçado. Se a placa principal detectar que a seção de alimentos frescos está resfriando por 45 minutos, ela interrompe imediatamente o fluxo de refrigerante através do evaporador de alimentos frescos. A placa principal altera a posição da válvula de 3 vias se o resfriamento ainda for necessário no freezer, ou desliga o compressor se o freezer estiver satisfeito. O ventilador de alimentos frescos opera em alta velocidade até que o evaporador atinja 35 graus F, mais 5 minutos adicionais. Ponto. Nota: se o termistor do evaporador de alimentos frescos estiver aberto ou em curto e o corte de 35 graus F não puder ser determinado, a placa principal padroniza para um ciclo de degelo fixo de 1 hora em ventilador de alta velocidade. Diagnóstico de refrigerador com evaporador duplo. A operação incorreta da seção de alimentos frescos pode afetar as temperaturas do freezer, um evaporador congelado ou um ventilador inoperante do evaporador de alimentos frescos pode causar uma condição de degelo prolongado na qual a placa principal pode desligar o compressor por longos períodos de tempo. Confirme a operação adequada comparando as temperaturas reais do termistor FF com a resistência na tabela de temperatura, resistência. As resistências podem ser verificadas no pino J12 ao pino 5. Confirme o funcionamento do ventilador do evaporador de alimentos frescos. Verifique se há acúmulo excessivo de gelo ou gelo no evaporador de alimentos frescos. O acúmulo excessivo pode ser causado por um termistor fora da faixa, operação irregular ou ventilador do evaporador intermitente ou vazamento de uma válvula de 3 vias. Confirme a operação adequada do termistor do evaporador FF verificando a temperatura real do termistor até a resistência na tabela de temperatura, resistência. As resistências podem ser verificadas em J1 pino 1 a pino 5. Os modelos de evaporador duplo e velocidade variável utilizam placas principais específicas. Sempre verifique o número da peça antes da substituição. Muitos modelos têm um adesivo na parte de trás do gabinete com o número da peça da placa principal.